Então agora nós iremos para a parte prática sobre nutrição e pele. Recapitulando tudo o que nós já falamos, desde os cuidados externos com a pele, agora nós vamos trabalhar sobre alimentação, também com dicas práticas, com receitas, para vocês poderem aplicar também. Lembra que a gente lá no início pediu um questionário sobre como era a sua rotina de alimentação desde café da manhã, almoço e jantar? E ao final deste módulo, não deixe de preencher como ficou a sua alimentação depois de toda essa jornada de transformação. E para falar sobre alimentação, nada melhor do que uma especialista, por isso que a Carol Greck estará comigo conduzindo essa parte de alimentação e pele. Em resumo, eu vou falar aí da conexão do nosso intestino com a nossa pele. Falarei também da importância aí da qualidade de sono, da atividade física, como também aí todo o processo aí de nutrientes essenciais para as pacientes aí que têm uma maior predisposição à acne e também ao envelhecimento. Então, aproveitando que você está aqui, eu já vou falar 3 questionamentos, que é o que eu mais tenho no consultório, né? As dificuldades, que é a primeira. Quando nós fazemos tratamentos para estimular a produção de colágeno, desde as nossas tecnologias, os bioestimuladores de colágeno, qual é a minha dificuldade? É que para produzir o colágeno, nós precisamos ter a matéria-prima. Então, nós damos o estímulo, mas quem vai produzir são as suas próprias células. E a matéria-prima para essa produção é a proteína. O colágeno é uma proteína e para ele ser formado, ele precisa de aminoácidos, nas partículas menores da proteína, para formar colágeno e também de vitamina C como cofator. Então eu queria que a Carol falasse pra gente qual a necessidade diária de proteína para uma pessoa média, café da manhã, almoço e jantar. Bom, partindo dessa pergunta aí, falando das proteínas, eu falo que uma necessidade assim média para a gente ter a produção ideal, né, de proteína ao longo do dia, a gente fala em torno aí de mais ou menos 100 gramas, totalizando aí, não na forma convertida, tá? Uhum. Então, a gente vai converter esse valor. Então, mais ou menos assim, ó, que a gente vá por volta de 100 a 120 gramas por refeição. Então, dando um exemplo, por exemplo, de quantificação, no almoço girar em torno aí de 100, 120 gramas, o jantar essa mesma quantidade, né, pra gente totalizar aí 60 gramas de proteína. E aí a gente coloca, né, nas refeições intermediárias, por exemplo, o lanchinho da tarde, a gente pode estar compondo aí essa quantidade proteica com whey protein, se você não é aí intolerante, enfim. A gente quantifica aí também mais ou menos de 25 a 30 gramas, ou então no café da manhã. A gente pode estar associando café da manhã, almoço e jantar, 30, né, proteína. De proteína, que vai totalizar aí mais ou menos entre 90 a 100 gramas, porque daí a gente coloca um lanchinho da tarde também com essa associação aí da proteína total. Tá, mas assim, no consultório, a refeição que eu vejo, a maior dificuldade é no café da manhã. Sim. Então, geralmente, que elas trazem, o que você toma de café da manhã? Um pão, uma fatia de pão com requeijão, café, às vezes leite, às vezes não. E aí, assim, eu falo, e a proteína? Porque aí não tem. Sempre falta. O ovo, por exemplo, ele tem 6 gramas. O ovo, ele gira em torno de 6 a 7 gramas por ovo. Então eu falo, café da manhã, muito ovo para comer, pra gente totalizar. Para ter 30 eu acho já super difícil. Acho que para ter 20, 20, 2 ovos, uma fatia de queijo. O pessoal, ele acaba reclamando bastante, né? Ai, Nutri, mas eu preciso comer muito ovo. Por isso que eu falo, né? Não se limite só à proteína animal, né? O queijo, por exemplo, ele vai, por exemplo, até o que eu falei, o iogurte, o queijinho, ele vai ajudar nesse complemento aí proteico da refeição, principalmente do café da manhã, que é mais difícil. Disso aqui também nós vamos deixar lá nos PDFs sugestões que vocês possam ter essa necessidade diária de proteína para promover a síntese do colágeno. Ainda em colágeno, outra dúvida super frequente, colágeno oral, adianta tomar? Na verdade, o que a gente fala, né? Existem as variações. Na nutrição, a gente tem as variações, né, do colágeno. Então a gente tem o Verisol, que é mais para a questão aí da pele. Sim. A gente tem aí o Body Protein, que é mais pela condição, né? A estruturação muscular. Então a gente usa aí as variedades, né? Então, por exemplo, Carol, o meu é para a pele. O Verisol, ele vai ser importante para manutenção, para a gente não ter essa perda, para você ter estabilização.
Mas assim, você falar que só ele, né, você tomar o colágeno via oral vai solucionar todos os problemas? Não, eu falo que é mais um rasgar dinheiro do que a alimentação aqui, ela vai te fornecer todas as propriedades, todas as vitaminas para a formação desse colágeno, né, que é o mais importante, que é a formação dos fibroblastos, né, que vão fornecer aí a estruturação, a fornecimento, né, dessa integridade aí de colágeno. Por isso que eu vou falar mais profundamente aí, né, sobre essa produção de colágeno e o que a gente precisa para estar, né, construindo aí esse colágeno no nosso organismo. É exatamente isso. Então, uma pessoa que ela não tem a sua necessidade diária de proteína ali na alimentação, aí que não vai adiantar mesmo ela fazer a suplementação com Verisol ou com Pepta, o colágeno que seja. Acaba sendo em vão, acaba sendo um dinheiro rasgado. Creatina causa acne? Essa é a dúvida de todo mundo. É assim, ó, pode causar. Sim, tem pessoas que têm mais sensibilidade até pela composição dela. Tem pessoas que extrapolam um pouco a dose e aí começam a sentir sim essa produção, né, esse aumento aí de sebo do nosso rosto principalmente, né? Mas sim, pode acontecer principalmente pela dose, né? A qualidade. E a qualidade principalmente. Gente, principalmente porque hoje a gente está tendo muita produção enganosa aí de creatina. A gente vê que tem marcas, né, que não atingem 1% de creatina. Então a gente precisa ter aí uma qualidade, né, as marcas que são realmente com selo de qualidade, que fornecem sim essa quantidade de creatina, né, necessária, mas também é importante você verificar, porque eu falo que o nosso organismo, ele é individual, né? O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, toda essa experiência, eu falo que a gente tem que ser o nosso ratinho de laboratório. Faça o uso, percebeu que está tendo mais oleosidade, a gente começa a diminuir a dose, a gente começa a ter a percepção. Quanto tempo mais ou menos? 3 dias, a gente já começa a ter uma resposta de efetiva produção do sebo da nossa pele. Sim, já dá para saber. Já dá para saber. Pensando aqui na suplementação, isso acontece também, é uma queixa bastante frequente, é a questão do whey. Então, algumas pessoas, eu acho que determinados tipos de whey, não sei se contaminação, também apresentam acne depois de começar a suplementar com whey. Exatamente, e principalmente os mais adolescentes. Exato. Alta produção aí de hormônio, de testosterona, enfim. Eu falo que é muito importante a gente ver a qualidade desse whey e também a quebra desse whey, porque a gente tem o whey concentrado, a gente tem o whey isolado e o whey hidrolisado. Logicamente que os pacientes que são sensíveis ou que são intolerantes, a gente já recomenda aí o uso do whey isolado ou hidrolisado, dependendo aí dessa sensibilidade. Mas o paciente que ele é acneico, eu não recomendo o uso de whey, principalmente por maior produção aí, né, desse sebo provindo aí do leite. Exatamente. Falando em leite, e ainda na acne, a gente sempre colocou o chocolate como vilão na acne. E hoje em dia os estudos mostram que, na verdade, não é o chocolate, é o alto teor de açúcar. Então, principalmente é o chocolate ao leite, que não seria o cacau. Exato. E também que seriam alimentos exatamente com altos índices glicêmicos aí prejudicando a acne e também a questão do leite. Sim, que eu até, vocês vão olhar aí, tem um módulozinho que a gente fala também, né, desses alimentos que têm efeito de glicação, que é o excesso de glicose no alimento. Então é isso que vai prejudicar no processo da acne, né? Esse excesso de açúcar e não do cacau propriamente dito. Se a gente consumir um cacau 70% ou mais, ele tem aí na sua composição, exatamente, anti-inflamatório, que vai ajudar o processo aí, né, de limpeza de radicais livres, enfim, do nosso organismo. Bem, agora eu vou passar a bola para você e vocês vão entender um pouquinho mais sobre alimentação e pele.